Oi, pessoal. Bom dia a todos. Quem está falando aqui é Raul Emílio e vim conversar com vocês hoje um pouquinho aqui nesse debate, né, nessa palestra, um pouquinho sobre variações genéticas e bioinformática. Essa palestra está contida dentro da terceira edição do CIDSO e aí eu quero agradecer logo de cara, né, o convite, principalmente a comissão organizadora e, em especial, a professora Ana Carolina Messias, que foi quem me possibilitou e quem fomentou a ocorrência desse evento e desse nosso encontro, né? Para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o que eu venho desenvolvendo, né? O que eu desenvolvi tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado e atualmente no pós-doutorado. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre uma visão completa, por isso que eu chamei de tridimensional, de variações genéticas pela ótica da bioinformática. Então, a gente vai juntar alguns parâmetros que são importantes, vamos entender como é que isso vai acontecer de um modo geral. Então, para a gente conseguir desenvolver de uma boa maneira esse tema, a gente precisa trabalhar 3 pontos que são importantes. E são os pontos nos quais eu vou nortear a apresentação nessa minha explanação aqui para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre variação genética. Depois, a gente vai entrar um pouquinho na parte de bioinformática, principalmente para a gente fazer um elo entre essas duas áreas. E aí, exatamente esse elo, eu vou tentar exemplificá-lo, mostrando algumas das aplicações práticas que nós temos em pesquisas utilizando variação genética dentro da área da bioinformática. Como eu sei que o público que a gente deve estar contido, né, o público-alvo desse evento é muito diverso, então a gente vai tentar primeiro nivelar todo mundo, para a partir daí, então, a gente conseguir desenvolver isso. Então, a gente vai nessa parte de variação genética, nessa parte de bioinformática, para a gente conseguir nivelar todo mundo, e a partir desse momento em que todo mundo já esteja sólido, com essa base montada, aí a gente vai discutir um pouquinho sobre como que a gente consegue aplicar essa área de análise de variação genética, utilizando essa ótica da bioinfo, que é a bioinformática, né, para os íntimos, nós chamamos de bioinfo. Então, vamos começar primeiro falando um pouquinho do que vem a ser essa área de variação genética. Então, primeiro, a gente precisa entender que o norte, né, desse evento é falar justamente desses pontos de alteração que existem no decorrer do nosso genoma. Então, a gente precisa entender um pouquinho da parte da genética, primeiro, da genética clássica. Porque quando a gente entende como é que se norteia a questão clássica, aí a gente pode entender como é que se dão esses pontos de variação. E é esses pontos de variação genética que, na realidade, eles querem dizer para a gente. E o que é que a gente pode considerar, de fato, como uma variação genética. É mais ou menos isso que eu quero nortear nessa área daqui. Eu sei que é uma das primeiras palestras que a gente tem no nosso evento, né, no CIDSO, então vocês vão ver durante muitas palestras várias pessoas falando sobre variação genética. Então é interessante que a gente tenha isso muito consolidado, não somente para essa fala minha de agora, mas para o decorrer das outras palestras, também dos outros encontros, das outras falas que vocês vão ter no decorrer do evento. Então, quando a gente se disponibiliza, né? Quando a gente pensa em trabalhar, entender e analisar um pouquinho sobre variação genética, a gente precisa entender e se fazer, na realidade, 3 perguntas principais. De qual tipo de variação genética eu estou falando? Onde é que ela está localizada dentro do genoma daquela espécie? E qual é a consequência da presença, da existência daquela variação genética naquele ponto no material genético daquela espécie? Qual é a consequência? Serve para alguma coisa ou não serve para nada? Então, a gente precisa saber se eu vou me dispor a trabalhar com variação genética,
Eu preciso conhecer isso. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: para a gente entender o que de fato, poder conceituar o que é variação genética, eu preciso saber o que não é variante. Então, primeira coisa, vamos entender o seguinte: para que eu possa analisar isso, eu preciso entender que na genética clássica, o nosso material genético, né, o nosso DNA, ele é composto de uma sequência ordenada de bases, de nucleotídeos, na verdade. E esses nucleotídeos, que são aquelas unidadezinhas que compõem o DNA, que é de fato o nosso material genético, ele tem uma sequência ordenada. Esses nucleotídeos, eles são compostos por três coisas. Nós temos um fosfato, né, um radicalzinho fosfato, temos uma desoxirribose, no caso dos DNAs, quando a gente está falando de ácido nucleico, pensando em DNA, e nós temos uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, a nível de DNA, nós temos a possibilidade de ser uma adenina, uma citosina, uma guanina ou uma timina. E é isso que a gente vê as famosas letras que compõem a sequência de DNA A, T, G e C. Então, sempre, de agora em diante, quando eu estiver falando em A, T, G ou C, vocês sabem que eu estou me referindo às bases nitrogenadas que compõem o material genético. Então, classicamente, nós temos uma sequência ordenada dentre o nosso genoma. O genoma nada mais é do que todo o nosso material genético. Então, essa sequência ordenada, ela tem uma sequência, digamos que clássica. A partir do momento em que existe algum tipo de mudança nessa minha sequência basal, nesse meu status quo, nessa minha sentença clássica, digamos assim, a partir do momento em que existe qualquer tipo de mudança, a isso eu vou chamar de variação genética. Não obrigatoriamente eu vou chamar de mutação. Que é exatamente o que entra no nossa primeira pergunta. Qual é o tipo de variação genética? A gente tem uma mania muito grande de imaginar que todo e qualquer tipo de variação genética, a gente dá logo o nome de mutação. Não é verdade. Nós temos tipos de variação genética que nós podemos chamar de mutações, mas também nós temos um outro tipo de variação genética que nós podemos chamar de polimorfismos. Vamos entender um pouquinho de cada um deles, tá? Então, relembrando o que a gente estava dizendo, quando eu falo sobre uma variação, uma alteração que existe nessa minha sequência inicial do DNA, a isso eu vou chamar de variação ou alteração genética. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, nem todo tipo de variação genética obrigatoriamente vai ser fixada naquela população. O que eu quero dizer com fixada? Obrigatoriamente aquela variação genética ela vai ser passada para a geração filha. Vai ser passada da geração mãe para a geração filha. Nem todo tipo de variação genética obrigatoriamente precisa ser herdada. E aí a gente vem para umas ideias. Se essa variação genética ela vai acontecer em células que compõem a linhagem germinativa, e aí sim essas de fato serão herdadas, ou se essas alterações acontecem em células que compõem aquele organismo, que a gente chama de células somáticas. Então, se essa alteração acontece em uma linhagem germinativa, ela vai tender a ser herdada. Mas se ela acontece em uma linhagem somática, não. Ela é daquele indivíduo e morre com ele. Mutações e polimorfismos, ambos são variações genéticas. A diferença muito grande, básica, é na frequência que eles têm na população. Na frequência e no grau de penetrância que eles conferem. Quando eu digo frequência, as mutações têm uma taxa de frequência muito baixa. Normalmente menor do que 1% naquela minha população. Isso por quê? Porque normalmente uma mutação tem um nível de penetrância muito alto. O que isso quer dizer? Ela causa uma consequência muito severa. E normalmente
alterações muito severas não são compatíveis com a vida. Ou não são compatíveis com a vida, ou não são compatíveis que possibilitem gerar descendentes. Então, por isso, elas não conseguem ser herdadas. Já os polimorfismos, eles têm uma penetrância menor, e justamente por terem uma penetrância menor, eles têm uma frequência muito maior. Então, a alteração genética que tem uma frequência maior do que 1% na população, nós chamamos de polimorfismos. E essas alterações, elas podem acontecer de uma maneira macroscópica, digamos assim, de uma maneira maior, que é quando a gente pensa em translocações, quando a gente pensa em inserções ou deleções, quando a gente lembra lá dos cromossomos, que a gente consegue ver uma translocação de um cromossomo com o outro, que ali é no nível macroscópico, tá? É mais fácil, assim, da gente perceber, porque a gente está lidando com cromossomos, que é quando a molécula de DNA está tão compactada que a gente consegue ver até microscopia óptica, né? Utilizando o corantezinho correto, a gente consegue ver até microscopia óptica, mas a sequência de DNA não. Quando o DNA está completamente relaxado, a sequência base, eu só vou conseguir ver utilizando uma técnica, que é o que a gente chama de sequenciamento, tá? Então, essas alterações genéticas podem acontecer no nível macroscópico, cromossômico, mas elas também podem acontecer no nível microscópico, tá? No nível menor, que é exatamente quando a gente fala acerca das alterações que podem acontecer a nível da sequência do DNA. Então, essas alterações, sejam elas mutações ou polimorfismos, tá? Elas podem acontecer em uma única base, que é a troca de uma única base. É o tipo mais comum de polimorfismo que nós temos, tá? Pode acontecer o que a gente chama de variação do tipo indel, inserção da deleção. Então, por exemplo, aqui em uma determinada fita, eu tive a inserção de um códon, né, de uma trinca, consequentemente não foi inserido na outra, então gerou uma deleção. Eu posso ter uma substituição de um bloco inteiro, tá? Então, aqui eu tenho 4 citosinas que foram substituídas por outras sequências. Eu posso ter inserção de variantes, tá? Eu posso ter uma inserção variante, que nesse caso aqui é só vocês perceberem o seguinte, é uma inversão, na verdade. Então, se vocês olharem essa sequência da esquerda para a direita, quando eu observo ela da direita para a esquerda, ela vem a sequência complementar, tá? E eu posso ter também as alterações em número de cópias. Então, aqui, por exemplo, eu tive uma duplicação. Então, ó, aqui eu tenho a sequência, e essa mesma sequência foi duplicada aqui, e não foi contida nessa segunda fita aqui. Por isso, gera um tipo de alteração. Mas cada tipo de alteração pode acontecer em todos os locais. É isso que a gente precisa ter em mente. E aí a gente cai naquela pergunta de onde que ela está localizada. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, pensando em um esquema de eucariotos, tá? Procariotos, a gente já tem uma história um pouquinho diferente, porque a organização genômica, ela é um pouquinho diferente, tá? E principalmente nessa imagem que vocês estão vendo aqui agora, o que já me dá a dica de que é um eucarioto, né? É referente ao eucarioto, isso que eu estou mostrando para vocês, é porque eu tenho análise de uma etapazinha de modificações pós-traducionais, pós-transcricionais. Desculpa, a gente tem a ideia de uma modificação, de um processamento de um RNA mensageiro. Então, os eucariotos, eles têm, né, o pré-RNA mensageiro, que é trabalhado até chegar no RNA mensageiro maduro. Então, aqui a gente tem um evento, por exemplo, de transcrição, modificações que podem acontecer em nível pós-transcricional e pré-traducional. Então, aí depois a gente tem o RNA maduro sendo traduzido, gerando a minha proteína, de fato. Então, essa imagem, na realidade, é para eu relembrar vocês que o nosso material genético, né, ele é composto de muito mais elementos do que somente genes. Então, nós temos no nosso genoma
Nós temos os genes, que são as partes que codificam variações, que codificam, na realidade, diferentes produtos. Esse produto pode ser tanto uma proteína, como pode ser um RNA não codificante. Mas o gene é a parte do genoma que me gera um produto, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês que, dentre os nossos elementos genéticos, nós temos algumas partezinhas amarelas, aqui os blocos amarelos, que são sequências regulatórias, que podem ser regiões promotoras, podem ser silenciadores. Nós temos regiões que não são traduzidas, tanto em uma extremidade quanto na outra, né? Então, aqui seria uma 3' UTR, e aqui uma 5' UTR, né? Que são regiões não traduzidas. E nós temos a nossa matriz de leitura aberta, que é o que compõe os elementos que, de fato, vão gerar o meu produto, que são esses bloquinhos que estão em vermelho, que vocês estão vendo aqui. Só que esses bloquinhos que estão em vermelho, eles podem ser ligados de diferentes formas. Eles vão sofrer um evento que nós chamamos de splicing alternativo. Eles vão ser montados como se fosse um quebra-cabeça, um joguinho de Lego, mas eles podem ser montados em diferentes ordens. E se eu monto isso em diferentes ordens, eu gero diferentes proteínas. Então, se a minha variação genética acontece em regiões regulatórias, ela vai ter uma consequência. Se ela acontece em regiões estruturais, como essas vermelhas, elas vão ter outra consequência. Se elas acontecem nessas regiões que estão em azul, que são as regiões não traduzidas, que também têm papel regulatório, elas vão ter uma consequência completamente diferente. Então, você sabe qual é o tipo de variação, se ela acontece em trinca, se ela for uma duplicação, se ela é de uma única base, e onde que ela está localizada. Quando eu monto esse cenário, aí eu vou conseguir entender qual é a consequência da presença, né, da existência daquela regulação genética, daquela alteração genética. Então, eu posso entender procurar saber se aquela variação genética gera uma consequência no fenótipo, ou se ela vai gerar uma consequência somente na parte da regulação genética. Se ela é estrutural, do ponto de vista de fenótipo, ou não. E é exatamente para conseguir decifrar isso, onde é que ela está localizada, qual é o tipo de variação, onde é que isso acontece, que eu posso utilizar de ferramentas da bioinformática para me trazer esse tipo de informação, esse tipo de análise. Então, só para deixar claro uma coisa, se eu estou analisando isso, se eu estou analisando sequência e variação genética, eu preciso conhecer o genoma, eu preciso conhecer o material genético daquele organismo qual eu estou interessado em estudar. Seja humano, seja bactéria, seja vírus, seja qual tipo de organismo, eu preciso saber como é o material genético dele, como é o genoma dele. E para isso, eu preciso fazer uma técnica, que é a que a gente chama de sequenciamento. Esse carinha que está aparecendo aí para vocês, Richard Dawkins, é um biólogo evolucionista, e no seu livro, que deve ser bem conhecido, né, é um livro muito conhecido, talvez alguns de vocês já tenham lido, que é o Gene Egoísta, ele traz essa frase que eu quis transpor para cá, só para a gente fazer um paralelo. Ele fala que se a tecnologia da genética molecular continuar a expandir-se no atual ritmo exponencial, e isso ele falou em começo dos anos 2000, tá? Uns 21 anos atrás. Por volta do ano de 2050, determinar a sequência completa do genoma de um animal será barato e rápido, quase tão fácil quanto medir a temperatura ou a pressão sanguínea. Hoje, 2021, não é tão simples e tão fácil quanto a gente medir temperatura ou pressão sanguínea, mas já é muito mais acessível.
já é muito mais barato, já é muito mais rápido a gente conseguir ter a informação completa de um genoma de um organismo. E a gente só está em 2021 para poder chegar nessa previsão que Richard Dawkins fez. Então, é exatamente pegando essa levada de conseguir determinar a sequência completa do genoma de um animal, e estou falando de um animal, mas a gente pode transpor isso para todos os outros reinos, tá? Que a gente utiliza da bioinformática. E aí, o que é a bioinformática? De uma maneira simples, é a gente utilizar de sistemas e de ferramentas computacionais para a gente conseguir avaliar eventos, fenômenos ou sistemas biológicos. É uma área multidisciplinar que a gente junta, né, o pessoal da biologia, o pessoal das ciências biomédicas, com o pessoal da programação, da ciência de dados. A gente pega todo mundo dentro de um único balaio, né, dentro de um único pote, e a gente tenta entender, todo mundo se desdobra para conseguir avaliar como é que se dá aquele evento biológico, para que ele serve e qual é a relevância da existência dele. Então, quando a gente fala de bioinformática, a gente junta várias áreas. E a gente pode utilizar essa ciência multidisciplinar para analisar um monte de coisa, que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente consegue avaliar a evolução dentro da ótica da filogenia, tá? E até do que é mais clássico, como a cladística. Então, a gente consegue fazer filogenia computacional hoje em dia. E é basicamente o que a gente está fazendo muito quando a gente pensa no motivo pelo qual a gente tem esse evento acontecendo de maneira remota, que estamos vivendo tempos pandêmicos. E esses tempos pandêmicos nos trouxeram, enquanto cientistas, né, isso nos trouxe vários desafios, várias abordagens. E um desses desafios foi entender filogenia desse novo agente patogênico, que é tão novo, né? Teoricamente, de dezembro de 2019, seu primeiro relato, isso está em constante modificação, mas a gente entender como que ele evoluiu para poder chegar no estado atual que nós temos hoje em dia de variantes genéticas, tá? Tudo isso está contido aqui, está contido na genômica, né? Quando a gente fala justamente desses pontos de variação genética, a gente está falando de genômica. Entender como é que se dá a sequência de material genético de diferentes organismos. E aí, se eu expandir isso, sair do nível de espécie e olhar um nível de população, olhar um nível de comunidade, principalmente, a gente está fazendo metagenômica. Além disso, eu consigo utilizar aprendizado de máquina para conseguir interagir, ligar uma coisa com outra. É tanto dado que a gente gera, né, que a gente precisa saber como minerar esses dados. O aprendizado de máquina me permite fazer isso. Muitas das coisas das vacinas que estão aí em uso hoje em dia, o princípio delas teve uma partezinha de bioinformática, principalmente quando a gente pensa em imunoinformática, para conseguir determinar um epítopo antigênico, quem consegue ter a maior atividade de desencadear uma resposta imunológica, a gente pode fazer isso computacionalmente, utilizando a imunoinformática. E também, como é que a gente pode perceber que a proteína S do vírus interage com a proteína CE2 humana? Predição de proteína, informática, ajuda a gente a fazer isso, tá? Esse vírus, por exemplo, ele surgiu para a gente em dezembro de 2019. Em fevereiro de 2020, nós já temos todas as proteínas virais já descritas, já catalogadas e disponíveis em bancos públicos. Porque utilizando o computador, utilizando bioinformática, a gente consegue fazer predição de estrutura de proteínas. Isso, para a gente, é fundamental. Principalmente quando a gente pensa na ótica de desenvolver novos medicamentos, né? Quando a gente pensa em design racional de medicamentos e de medidas profiláticas, é muito importante a gente saber predição de estrutura de proteínas. Conseguimos fazer uma farmacogenômica, né, para suplantar uma medicina personalizada e, dentro de uma ótica maior, fazer modelagem de sistemas biológicos inteiros, porque
todo e qualquer organismo, ele é uma interação de vários sistemas biológicos. Nós temos sistemas bioquímicos, genéticos, epigenéticos, nós temos um monte fisiológico, nós temos um monte de rotas que acontecem dentro da interação de várias moléculas dentro de cada tipo de organismo. E modelar isso computacionalmente nos traz um aporte de informação muito grande. E quando eu penso não em trabalhar com a genômica, mas trabalhar com o produto, né, do que vai estar sendo gerado, que é o que a gente chama de transcrito, a gente pode trabalhar com a transcriptômica. E para a gente conseguir transformar todos esses dados e dizer que isso não acontece de maneira ao acaso, e sim por um fenômeno biológico real, a gente faz modelagem bayesiana, justamente para a gente conseguir amarrar todo esse conhecimento dentro de uma única ótica, tá? Então, usar a bioinformática para a gente conseguir verificar variação genética, eu preciso sequenciar. Isso eu acho que já deu para a gente ter uma ideia, né? Eu preciso sequenciar. Para que eu venha a sequenciar, essa história eu posso começar lá com sequenciamento de Sanger, que é o mais clássico que a gente tem, que é aquela reaçãozinha que a gente chama de envenenamento da PCR, onde a gente coloca lá, né, um nucleotídeozinho modificado e ele para a reação de alongamento, né, da cadeia, da síntese de uma nova fita de DNA, e a partir daí a gente conseguia ir determinando mais ou menos qual era cada base. E a gente gerava aqueles eletroferogramas inteiros, né? Antigamente a gente gerava era um gel mesmo, de poliacrilamida, grandão. Mas hoje em dia a gente faz sangue ainda, né? Só que a gente gera aqueles eletroferogramas, né? Que são aquelas sequências inteiras com vários picos, cada base correspondendo a um pico de uma cor diferente, porque nós temos o advento de fluorescência, que nos permite analisar isso mais facilmente. Só que Sanger é limitado, dentro do ponto de vista de quantidade de sequências que ele consegue gerar para mim por reação. Ele consegue me gerar poucas sequências por reação e de tamanhos curtinhos. E a gente aumentou muito isso, tendo as ferramentas de NGS, que são traduzindo, seria meu sequenciamento de nova geração. Então, hoje em dia, a tecnologia de sequenciamento aumentou tanto, de uma maneira tão exponencial, que nos permitiu gerar uma quantidade de dados muito maior em um mesmo experimento, que era o que Richard Dawkins estava falando lá naquela frase que eu trouxe para vocês do livro do Gênio Egoísta. Então, hoje em dia, a gente consegue decifrar sequências de material genético de uma maneira muito mais fácil do que há 60 anos atrás, por exemplo. E olha que bioinformática é uma área relativamente nova, tá? Ela data ali dos anos de 1960, 1970, tá? Ela data mais ou menos dessa época, com a nossa grande matriarca, né, Margaret Dehoff, que foi quem começou esse passo a passo da bioinformática. Então, hoje em dia a gente consegue sequenciar muito mais, com uma profundidade de sequenciamento muito maior e gerar uma quantidade de dados muito maior. Então, a gente pode pensar logo de cara, sequenciar deve ter ficado mais caro. E esse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês é exatamente para a gente ver o custo de sequenciamento de genoma humano no decorrer dos anos. E, na realidade, o custo foi diminuindo. Então, hoje em dia, a gente consegue sequenciar mais barato, pagando menos do que anos atrás. Detalhe, tá? Eu estou falando aqui de plataformas de NGS, que são plataformas em que a gente tem sequenciamento de nova geração, que são as que normalmente a gente utiliza para fazer pesquisas em bioinformática, tá? Justamente pela quantidade de dados que é gerada. Não estou levando em consideração dados de Sanger, tá? Sanger, ele ainda é considerado relativamente caro. Por quê? Porque ele me gera menos dados, que é exatamente o que está sobrepondo aqui agora. Então, se eu olho a capacidade de sequenciamento em pares de base, ou seja, a quantidade de dados que eu consigo gerar
E aqui eu estou utilizando dados de uma plataforma em especial, que é a plataforma Illumina. Eu consigo gerar uma crescente de dados. Então, vejam que, com o passar dos anos, a tecnologia de sequenciamento ficou tão melhor que eu consigo sequenciar mais pagando menos. Isso levando em consideração a quantidade de dados que é gerada por evento de sequenciamento, tá? Então, eu consigo agora ter dados, uma quantidade de dados muito maior para que eu consiga fazer a análise das variações genéticas. É mais ou menos essa a ideia que a gente consegue pensar. Então, a bioinformática, ela surge para a gente como uma ferramenta, tá? Uma ferramenta para que eu possa pegar agora essa quantidade imensa de dados que é gerado de sequenciamentos de nova geração, e eu pegue esses dados e consiga analisar as variações, os pontos de variações. Porque, minha gente, pensa no seguinte, há um tempo atrás, pessoas faziam mestrados, doutorados inteiros, para conseguir obter a sequência de um gene. De um gene. Hoje em dia, a gente consegue fazer genomas inteiros em um único experimento. Claro, depende muito do genoma, do tamanho do genoma que a gente está falando, tá? E a depender, de fato, do tamanho do genoma que a gente está falando, a gente consegue determinar de mais de um indivíduo, mais de uma espécime, de uma única vez em um único experimento. Então, pensa comigo. Eu consigo gerar uma quantidade de dados muito maior, mas isso me dá um problema. Qual é o problema? Levando em consideração que a minha análise de variação genética é a troca de uma única base em um ponto específico do genoma, agora eu tenho que achar uma agulha em um palheiro. Porque eu tenho que analisar, achar se existe uma troca de base, por exemplo, dependendo do tipo de variação que a gente está analisando, pensando na que é de uma única troca de base, como é que eu vou achar essa única base no meio de tantos dados que eu estou gerando agora? É nesse ponto que a bioinformática faz toda a diferença para a gente. É nesse ponto que ela me permite minerar, clarear todo esse mar de dados, e aí eu consigo verificar de fato, ponto a ponto, se existe, se não existe aquela variação, e qual é a possível consequência daquela variação, e se ela existe em uma quantidade relativa de espécimes, ou se ela é algo de uma única espécie. Ou ainda mais, se ela é um artefato do sequenciamento, e não da minha espécie de fato. Então, a bioinformática, os programas de bioinfo me ajudam nesse sentido. Beleza, então já sei mais ou menos que eu preciso sequenciar para analisar a variação genética, eu sei mais ou menos o que é o tipo de variação genética, eu preciso saber onde é que ela está localizada, mas agora vamos entender o que é que eu faço com isso? Qual é a aplicação básica disso? Tá? Então, para isso, eu trouxe 3 exemplos básicos que a gente faz hoje em dia, utilizando, verificando variação genética, tendo como norte pesquisa de bioinformática, tá? Então, uma que a gente está fazendo grandiosamente é o sequenciamento de uma região específica do nosso genoma, chamada de exoma. Então, nós estamos fazendo sequenciamento de exoma, tá? Um exome sequence, e a partir daí a gente consegue ter o entendimento justamente do mapeamento dessas variações genéticas do indivíduo. Além disso, a gente consegue fazer vigilância genômica, que é algo que caiu aí no imaginário popular, agora todo mundo meio que sabe o que é, dar opinião sobre vigilância genômica, a gente verificar onde é que está disperso cada tipo de patógeno e tal, e a gente ter também a ótica evolutiva, a filogenia. Então, esses são os 3 exemplos práticos de pesquisas
atualmente feitas que a gente consegue utilizar a bioinformática para analisar variações genéticas. Então, eu vou passar por cada uma delas. Em especial, agora, né, vamos começando falando um pouquinho sobre o sequenciamento de exoma, tá? O exome sequence. Então, vamos entender que o nosso genoma ele é muito mais do que somente genes. Nosso genoma, pensando em eucarioto, tá? Estou pensando prioritariamente na nossa espécie, tá? Como eu tenho falado para vocês, nós temos regiões regulatórias, nós temos regiões que são codificantes, que nós chamamos de exons, e nós temos regiões que estão ligando esses blocos principais, que são regiões que nós chamamos de introns, que são regiões não codificantes, tá? Então, sequência codificante nós chamamos de exon. Sequenciamento do exoma. Significa dizer que eu estou olhando somente para esses dois blocos amarelos aqui. Então, no sequenciamento do exoma, eu tenho um objetivo muito mais claro, definido, em relação quando eu faço o sequenciamento do genoma completo. No sequenciamento do genoma completo, eu vou querer entender tudo isso aqui de ponta a ponta. No do exoma, não. Eu quero olhar somente para a parte do material genético que me gera um produto. Então, é muito mais sítio dirigido, é muito mais objetivo. E quando a gente pensa que na nossa espécie, menos de 2% do nosso material genético de fato corresponde a material que é codificante, eu reduzo mais de 98% da minha análise. Então, lembra aquele palheiro que eu falei com vocês há pouco tempo atrás? Eu já reduzo 98% dele. Por quê? Porque eu não estou olhando o genoma completo. Eu estou olhando somente para regiões que codificam, que são os exons, tá? E aí eu tenho algumas vantagens em relação a isso e utilizações que a gente pode ter. Eu posso utilizar a principal técnica hoje em dia que nós utilizamos para a detecção de variações genéticas é exatamente o sequenciamento de exoma, principalmente pensando que essas variações genéticas o raciocínio é o seguinte: se eu tenho regiões que são codificantes, essas regiões, variações que existam nessas regiões, podem ter consequências estruturais nas proteínas que compõem aquele organismo, então eu vou objetivar as minhas análises para essas regiões do genoma que de fato codificam essas proteínas. Porque aí eu consigo ter uma ideia se vai alterar ou não função daquela proteína. Então, basicamente é isso que a gente pensa quando a gente avalia sequenciamento de exoma. E eu posso utilizar ela pensando nesse tipo de variações. Mas, Raul, se eu quiser olhar não para variações que acontecem nos exons, mas eu quero olhar para variações que acontecem nas regiões regulatórias, eu posso fazer isso? Pode. Só que aí você vai ter que partir para uma outra tecnologia, que é o sequenciamento do genoma completo. Ou, se você já conhece essa regiãozinha específica que você quer avaliar, pode fazer até um Sanger. Utiliza primers em que você vai dirigir para analisar somente aquela sequência, somente esse blocozinho vermelho, tá? São estratégias que nós temos. Então, quando eu penso em fazer no sequenciamento de exoma a detecção de variantes em regiões codificantes, é porque eu quero entender como é que se dá, qual é a consequência da presença daquela variação naquela minha proteína. E isso está muito associado a doenças. Então, quando a gente pensa, aqui eu quero abrir um parêntese para vocês. Quando a gente pensa em doenças de padrão monogênico, e quando a gente pensa em doenças que seguem aquele padrãozinho mendeliano, bonitinho, de passar por todas as gerações sem ter salto entre elas, muitas dessas doenças estão associadas a variações genéticas, que podem ser do tipo mutação. Podem ser do tipo mutação. E eu consigo analisar isso utilizando o sequenciamento de exoma. A gente já sabe que mais de 90% das doenças que são ditas como mendelianas
tem um fator causal em uma variação genética. Então, aqui me permite localizar essas variações genéticas, tá? Mas eu também posso ter associação em doenças saindo do ponto de vista clássico, saindo do ponto de vista mendeliano. Eu posso pensar agora em outros tipos de doenças, não as que não são chamadas, por exemplo, de doenças genéticas. A gente pode pensar em doenças infecciosas. Caso de Covid, por exemplo, é o que a gente está vivendo. Eu posso ter padrões de polimorfismos genéticos, essas variações acima de 1%, e a presença desses polimorfismos em cada pessoa pode ditar como é que vai ser o percurso daquela doença infecciosa. Não somente esses fatores genéticos do hospedeiro vão fazer isso, fatores genéticos do agente infeccioso também. Mas eles podem influenciar. Hoje em dia, a gente já sabe que existem pessoas que são acometidas por esse vírus que causa Covid-19 e são assintomáticas. Existem pessoas que são entubadas, que têm formas graves, são entubadas, e tem pessoas que evoluem a óbito. O que é que tem de diferente entre essas pessoas, levando em consideração que seria talvez o mesmo agente infeccioso? A genética daquele indivíduo. Então, posso mapear alguns polimorfismos que são comuns em indivíduos que são assintomáticos, polimorfismos que são comuns em indivíduos que desenvolvem a forma grave da doença. E, a partir daí, traçar uma associação. Presença de tal variante genética confere um bom prognóstico. Presença de tal outra variante genética confere um mau prognóstico. E aí a gente começa a ter um entendimento mais personalizado de cada condução clínica da doença. Só que isso, eu tenho vários polimorfismos em uma pessoa só. Então, eu tenho muitos dados. Eu tenho diferentes tipos de variações. Esses aqui são estudos populacionais. Eu tenho que analisar um número grande de pessoas. Então, por isso que a minha análise de dados aqui também precisa ser muito bem feita e muito bem curada, tá? Então, para vocês terem ideia, hoje em dia a gente está verificando exatamente isso. Uma das nossas pesquisas é exatamente entender quais são variantes genéticas que podem determinar o aparecimento de formas graves de COVID em diferentes indivíduos. E aí, para a gente até retirar o fator idade, a gente está rateando isso para crianças, adultos, idosos, justamente para que a gente possa entender qual seria a marca genética que faz com que aquele indivíduo não seja tão... aquele indivíduo seja mais susceptível ou não seja tão susceptível a um aparecimento de uma forma grave. Isso a gente está fazendo para essa doença agora, mas a gente pode fazer para qualquer outra, tá? Quando a gente pensa agora, mudando para vigilância genômica. Vigilância genômica nada mais é do que a gente conseguir rastrear por onde que aquele agente infeccioso está andando. Em eventos, em situações de pandemia, isso se torna muito mais relevante, porque de fato a gente quer saber por onde que aquele agente infeccioso está andando. Mas pensando em situação que não é pandêmica, isso é relevante igual, porque a gente precisa saber por onde que agentes infecciosos de qualquer tipo de doença, por onde que eles estão andando, se eles estão sofrendo alterações ou não. Então, a importância prioritária disso é exatamente rastrear se esses agentes infecciosos eles estão sofrendo variações, mutações, se eles estão gerando variantes naquela população. Para quê? Para que a partir do momento em que surja isso, a gente já consiga detectar e traçar uma estratégia resolutiva. Além disso, acompanhar, pensando em casos de doenças que possuam medidas preventivas, como é o caso de vacinas, a gente conseguir acompanhar a eficácia de vacinas. Então, a gente saber tantos por cento de população vacinada e tantos por cento de pessoas infectadas. Fazer sempre esse balanço. Compreender como que se dá o agrupamento dessa doença, por onde que ela anda.
ela está mais em regiões periféricas daquela cidade, ela anda mais em regiões centrais, ela é mais endêmica de determinada época do ano, de determinada região do país. Então, entender e mapear por onde que aquele agente infeccioso está andando. Né? E mapear o caminho evolutivo dele também. Saber cada marca de evolução que ele passa a ter no decorrer da sua vida, porque é natural que ele tenha. E assim, né, a partir do momento em que esse agente infeccioso ele vai alterando, eu preciso ir aperfeiçoando os meus testes diagnósticos, para que eu consiga ainda ter a captação, né, a detecção daquele meu agente infeccioso, para que ele não venha a escapar do meu teste diagnóstico. Só que isso é uma medida padrão ouro e é relativamente caro a gente fazer isso, tá? O custo-benefício vale a pena, porque o benefício é incalculável, mas é caro. E aqui no nosso país a gente tem que pensar, né? Com uma coordenação central, que muitas vezes ela é meio precária, escassez de financiamento, atraso de reagentes, de insumos, mão de obra, a falta de mão de obra especializada na parte de bioinformática, que é uma ciência recente, então já fica aí a dica para pessoas que tenham essa facilidade ou que tenham esse interesse, o mercado precisa desse tipo de profissional. E um desinvestimento em ciência, né, e nos institutos de pesquisa que vem acontecendo já há algum tempo no nosso país. E hoje em dia, né, a gente atua exatamente isso, então, com a situação da pandemia, isso se tornou muito mais frequente e muito mais latente na nossa sociedade, e o que a gente precisa é não deixar que isso aconteça somente em eventos de pandemia, porque se isso acontecesse de maneira eficiente, a gente não tinha a grandiosidade desse evento acontecendo no nosso país, como está. Além disso, outros fatores também, mas contribui, tá? E quando a gente pensa em evolução, né, que está ligado justamente com a parte da vigilância genômica, é uma escala também temporal. Então, antigamente, estudo de evolução da alta da filogenia era feita com base em aspectos morfológicos. Então, era o que a gente conseguiria ver no indivíduo. Depois se tornou molecular, né, quando a gente passou a analisar moléculas, proteínas mais específicas, e quando a gente teve o advento da computacional, né, da bioinformática, a gente pôde fazer filogenia computacional. E a filogenia computacional, ela vem justamente quando a gente pensa nas variantes. Então, quando eu penso em variantes deltas, alfa, gama de um determinado vírus, é para eu entender qual é a consequência da presença daquela troca genética que faz ele ser uma variante. E beleza, consegui detectar essa variante, mas o que é que ela quer me dizer? Em que aspecto essa variante ela é mais eficiente do que o outro que não que não variou ainda, do que o não variante. Então, a gente junta tudo isso e aí a gente, ao mesmo tempo que a gente faz a vigilância genômica, a gente faz a análise evolutiva. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente faz análise de exoma. Então, a gente junta, contempla tudo isso em um único ponto. Então, a gente não faz uma coisa só, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. E eu queria deixar para vocês exatamente essa ideia de que espero primeiro ter talvez ajudado a esclarecer alguns pontos. Fico aberto aí a discussões. Quem tiver interesse de saber como saber um pouco mais sobre isso, como é a vivência dentro de uma pessoa que está dentro disso. Vocês têm aí meus contatos. Quem tiver mais interesse pode escanear esse QR Code também, que encontra muito conteúdo. Vocês vão ser direcionados para um local que vai ter vários conteúdos compilados sobre exatamente esse tema, tá? E, no mais, eu espero que vocês tenham um bom evento. Espero ter ajudado e contribuído de alguma forma. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais, pessoal.